Boa noite. Vamos dar início ao nosso encontro hoje, certo? Dando, no caso, continuidade à sintaxe, aos termos da oração. Uma pequena ressalva sobre o encontro anterior, ok? Nós vimos que existem 3 tipos de termos. Os termos essenciais, sujeito e? Sujeito e? Muito bem, uma participativo, o feedback tá ok. Sujeito e predicado. Os termos integrantes, né, que são justamente aqueles termos que vão completar, estarão dependendo de um verbo ou ainda de um nome para existir. É justamente o que nós vamos trabalhar hoje, ok? Objeto direto, objeto indireto, o objeto pleonástico, o objeto direto preposicionado, o complemento nominal, agente da passiva. Nós vamos observar a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, em que algumas construções são muito parecidos, ok? Então nós vamos saber diferenciar quando vai ser complemento, quando vai ser adjunto. E os termos acessórios, né? Isso, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Antes de iniciarmos os termos integrantes, eu gostaria que vocês ficassem atentos a este truque aqui. Creio que eu tenha colocado para vocês na aula passada que, se vamos trabalhar a sintaxe, tudo gira aqui, ó, dependendo do verbo. Quem domina faz direto, quem tem dificuldades vai por etapas que não vai errar. Então, ao encontrar um verbo, nós podemos fazer 2 perguntas ao verbo. Nós vimos no encontro anterior que, quando o sujeito é determinado, boa noite, basta fazer a pergunta antes do verbo, que o verbo, ele aponta, ele indica, ele mostra quem é o sujeito. Fiquem atentos àquele tipo de questão onde o sujeito estará deslocado. Lembrando que o sujeito ele pode vir no início, ele pode vir no meio ou ainda pode vir no fim da oração. Quando determinado, basta fazer a pergunta antes do verbo, o verbo aponta, o verbo mostra quem é o sujeito. Ok, pimpos? Então vamos lá. Podemos ainda fazer uma pergunta depois do verbo. A pergunta feita depois do verbo é justamente para buscar o complemento. E quando falamos em complementos verbais, devemos ter em mente a existência do objeto direto ou ainda a existência do objeto indireto. Então, parou, presta atenção. A princípio, armazenem a informação. Em muitas questões, nós vamos encontrar a nomenclatura complementos verbais. Usem a lógica. Se estamos falando em complementos verbais, logo, nós vamos encontrar complementos de verbo. Quais são os 2 tipos de complementos verbais que vamos encontrar na língua portuguesa? O objeto direto ou ainda o objeto indireto. Agora vem o truque. Parou. Se depois do verbo você perguntar o que ou ainda quem, nós vamos encontrar um objeto direto. Perguntou depois do verbo o que ou quem, nós vamos encontrar um objeto direto. Nós vamos observar que a predicação do verbo será esta aqui, ó, VTD, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto é aquele verbo que transita, ou seja, é aquele verbo que pede um complemento dado sem preposição. Sem preposição. E a pergunta feita, o que ou quem? Cuidado, viu, gente? Quando falamos em predicação verbal, é a mesma coisa que transitividade verbal. Então, na predicação verbal, nós vamos estudar, nós vamos observar se o verbo transita ou não. Ou seja, se ele pede ou não um complemento. Complemento dado sem preposição, objeto direto.
complemento dado com preposição, objeto indireto, ok, Pimpos? A marca registrada aí do objeto indireto é justamente a preposição, ok? Tanto que as possíveis perguntas feitas depois do verbo serão, olha aqui, ó, de que, o ainda de quem, a que, o ainda a quem, para que, o ainda para quem, em que, o ainda em quem. Então, nós vamos observar a presença da preposição na pergunta. Obviamente, se você faz uma pergunta com preposição, a resposta, o complemento dado a essa pergunta vai ser construído também com uma preposição. Vejamos aqui, ó, informar. O verbo informar, que nós vamos trabalhar também na regência verbal, junto com o verbo avisar, que vão apresentar a mesma problemática de regência, pedem dois complementos. Quem informa, informa algo a alguém. Então, você poderia pensar da seguinte forma: informou o quê? Objeto direto. Agora, informou o quê? A quem? Nós já teríamos o nosso objeto indireto. O verbo namorar, pessoal, é um verbo corriqueiro, ou seja, é um verbo que está no nosso dia a dia. Mas muitas pessoas empregam o verbo namorar com a predicação, com a transitividade errada. Vamos lá. Se eu dissesse a vocês, fulano X namora. Qual seria a pergunta? Namora quem? Muito bem. Namora quem? Porque quem namora, namora alguém. Namora quem? Então você consegue afirmar através da perguntinha que o verbo namorar é um verbo VTD, ou seja, é um verbo transitivo direto cujo complemento será um objeto direto. Mas no dia a dia vocês vão observar que as pessoas empregam, né? Fazem construções empregando o verbo namorar com a preposição com. Fulano, sujeito X, né? Namora com. Não, né? Olha aí o triângulo amoroso. Dizer que alguém namora com alguém é ter esse com numa ideia de companhia. Né? A pessoa está ali namorando e existe alguém ao lado, né, segurando, como a gente diz aí no dia a dia, vela, né, segurando vela. Então fiquem atentos a este truque, a esta dica aqui, porque o que nós vamos observar agora vai depender muito das perguntinhas, ok? Então, ao encontrar um fato, vamos lá, turma, parou, presta atenção, acorda. Ao encontrar um fato, eu posso fazer quantas perguntas? Uma pergunta. Antes, uma pergunta, depois. A pergunta feita antes é para buscar o sujeito. A pergunta feita depois é para buscar o complemento. O que devemos buscar primeiro? O sujeito ou o complemento? O sujeito, porque nós vimos na aula anterior que o sujeito é um termo essencial. Então, a pergunta feita depois é para buscar o complemento. Quando falamos em complementos verbais, devemos pensar em quê? Objeto? Ou objeto? Qual é a marca registrada do objeto indireto? A preposição. Muito bem, Pimpos. Obrigatoriamente. Ok? Caie, mas eu encontro, às vezes, um verbo transitivo direto com o emprego da preposição. Foi o caso aí do verbo namorar? Não exatamente. O verbo namorar, dizer que quem namora, namora com, é um erro gramatical associado à regência. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, daqui a pouquinho nós vamos observar que, por questões estilísticas, ok? Uma questão de estilo, existe o objeto direto preposicionado. Então, já vamos antecipar aqui.
Se o objeto é direto, ele traz preposição, senhores, sim ou não? Não. Mas por questões estilísticas, por questões de estilo, alguns autores constroem um objeto direto com uma preposição. É o que nós vamos chamar de objeto direto preposicionado. Perguntas que façam agora ou façam agora. Vai, Pimpo. Seria o caso de eu gosto de vinho e tal? Não, porque o verbo gostar, vamos lá, a pergunta do colega foi, seria o caso de eu gosto de vinho? Não. Por quê? Porque o verbo gostar... Oi? O verbo gostar, certo, ele vai ser classificado em qual predicação? Se eu disser apenas, eu gosto. Vamos lá, qual seria a pergunta? Gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa, de alguém. Certo, senhores? Então, vocês observam que a preposição é obrigatória, no caso do verbo gostar. O verbo amar. O verbo amar, por exemplo. Amar. Eu amo. O quê? Quem? O verbo amar é um VTD, mas construções do tipo amar a Deus, sem questões religiosas, por favor. Amar a Deus. Vejam que a construção amar a Deus, por exemplo, é uma construção que traz um objeto direto preposicionado. O complemento foi dado com uma preposição, onde a preposição não é obrigatória. A dica, o truque, o macete para vocês foi possível retirar a preposição, a ausência, a omissão da preposição não compromete a estrutura linguística ou ainda sintática da oração, é um complemento verbal, certo? Objeto direto preposicionado. Vamos detalhar daqui a pouquinho, ok? Posso apagar isso aqui? Nosso encontro hoje ele vai ser basicamente em cima de slides, ok? Então, pessoal, vamos ver aqui a contextualização do objeto direto. Muito simples, muito básico. Nós já sabemos que a perguntinha ou as possíveis perguntas feitas serão o que ou quem. Então, construções do tipo, Mariana comeu o quibe. Olha, gente, por favor. Vejam que o contexto, quibe é coisa. Não me venha perguntar, comeu quem não, viu? Né? Então, vamos lá. Por onde começamos? Fato de comer. Encontrei o fato. Quantas perguntas? Uma. Outra? Antes para buscar o? Depois para buscar o complemento. O que eu vou buscar primeiro? Então, quem comeu o quibe? É o meu sujeito. Vamos lá, lembrando a aula passada. Para identificar quem é o predicado, eu retiro o sujeito. Retirando o sujeito, o que restar eu chamo de predicado. Então, vamos lá. Quem é o predicado? Comeu o quibe. No predicado, nós vamos encontrar o fato de comer. Faz agora a perguntinha depois, ó. Mariana comeu. Comeu o quê? Perguntando o que, você observa que o verbo transita, que pede um complemento, e o complemento dado será o quê? Um objeto direto, ok? Até porque comer é um verbo transitivo direto. Quem come, come algo, come alguma coisa. Alguém? Alguém não, né, gente? Né? Alguém não, né? Por enquanto. Vamos lá. Miriam esperava. Esperava? A quem? Olha aí, ó. Nós, quando vamos fazer a pergunta, nós devemos nos policiar e ficar atentos à coerência. Porque quem espera não espera a quem. Vejam aí, ó. Quem espera, espera a alguém. Quem espera, espera alguma coisa. Se eu dissesse, estou à espera.
Mas aí, ó, a espera passa a ser o quê? Nome, deixa de ser verbo, porque eu vou encontrar a expressão à espera de. Mas se eu dissesse vou esperar, você perguntaria, vai esperar o quê? Vou esperar o resultado. Vou esperar, vai esperar quem? A irmã. Certo? Então, o verbo esperar, neste contexto aqui, Miriam esperava a irmã. Quem esperava? Miriam, sujeito. Esperava quem? A irmã, objeto direto. O cuidado, certo, que você deve ter foi justamente o que aconteceu agora há pouco. É você saber empregar corretamente a pergunta. Porque se você fizer a pergunta errada, obviamente você vai ter a resposta errada, certo? Lembrando que não existe pergunta errada. Não existe pergunta errada dentro do contexto para respostas, ok? Mas o que eu estou colocando aqui é a pergunta que você vai fazer depois do verbo. Se você fizer a pergunta errada depois do verbo, você vai ter um complemento errado. Agora há pouco eu perguntei, Miriam esperava, eu escutei a quem? Não. Quem espera não espera a quem. Quem espera, espera algo, espera alguma coisa, espera alguém. Ok? No caso ali, já que alguém é a irmã. Guardei isto com muito cuidado. Vamos lá, pimpos, atenção. Fato de guardar. Encontrei o fato, vamos lá. Quem guardou? Olha aí, atenção, aula passada. Guardei. Quem guardou? Eu. Aí o aluno disse, você, minha gente. Né? Aquele aluno pirracento, ele diz, você guardou. Eu guardei, então quem guardou você? Não, né, gente? Então, vamos lá. Para quem perdeu o encontro anterior, nós vamos observar que existe um eu aqui subtendido. Eu guardei. Não, no caso aqui eu estou falando guardei, né? Aqui está guarde. Vou colocar um i aqui. Porque o guarde, ele está no imperativo, né? Vamos ficar com guardei, já que eu coloquei o guardei, depois eu volto para o guarde. Obrigado, Vitor. Então, guardei isto com muito cuidado. Quem guardou? Eu. Sujeito, oculto ou... Agora vamos lá. Quais as outras nomenclaturas? Pode aparecer na prova. Oculto ou elíptico ou implícito ou desinencial. Atenção aí às nomenclaturas. Agora vamos à perguntinha depois do verbo. Eu guardei. Guardei o quê? Guardei o quê? Guardei isto, objeto direto. A pergunta feita ao verbo foi o quê? Logo, o complemento será um objeto direto. Pronto. Agora apaga aqui o i e vamos para o que estava guarde, né? Eu daqui li guardei. Guarde isto com muito cuidado. Vai mudar alguma coisa da predicação do verbo? Vai mudar o complemento do verbo? Não. Se eu chegar para alguém e disser guarde, guarde o quê? Eu vou guardar o quê? Continua como um objeto direto. Só que o verbo agora ele está no imperativo. Quando eu falei guardei, eu coloquei no pretérito perfeito, não é isso? Tirando aqui o i, eu li com o i guardei. O verbo aqui está no imperativo. Guarde. Entenderam? Entenderam? Mudou o objeto? Por que não muda o objeto? Porque a predicação é a mesma. Continuamos ali no mesmo verbo, que é o verbo guardar. Guardei o quê? Guarde o quê? Guardamos o quê? Guardarei o quê? Independente do tempo verbal, o verbo vai ter o mesmo complemento, que no caso é o objeto direto, ok? Os pais fizeram tudo para a festa da filha. Fato de fazer. Quem fez? É o su? Os pais fizeram tudo. Objeto direto. O primo deixou-a sozinha. Parou. Prestem atenção.
Já viram pronome com o meu colega? Porque pronome vocês vão ver na morfologia, a morfologia é com o meu colega, ok? Mas eu vou passar aqui, ó. Vou fazer aqui uma pincelada para que vocês possam entender isto aqui, certo, gente? Parou, prestem atenção. Pronomes oblíquos. Me, te, si, nos, vos. O, a, os, as. Ló, lá, que são formas combinadas, certo, pimpos? Lolá, lós, las, nu, na, nos, nas. E por fim, li e lis. Vamos lá. Como complementos verbais, lembram lá a informação passada na primeira aula? Em língua portuguesa eu posso rotular, Pimpos, sim ou não? Se rotular, eu erro. Vejam a informação. Como complementos verbais, li e lis vão exercer a função de objeto indireto. Vocês só não podem rotular que onde quer que encontremos o li ou lis, serão objetos indiretos? Não. Por quê? Podem ser complementos nominais, podem ser adjuntos adnominais. Vamos ver ainda hoje, ok? O, a, os, as. Como as formas combinadas, lolá, los, las, no, nas, nos, nas, vão exercer a função de objeto direto. Mete-se nos vos podem exercer a função tanto de objeto direto quanto de objeto indireto. Isso vai depender da predicação, isso vai depender da transitividade do verbo, ok? Então vamos lá. Aqui eu encontro a, o primo deixou-a sozinha. Pelo contexto aqui, você já sabe que o a, ele exerce a função de objeto direto. Agora vamos entender por que pronomes oblíquos. Porque vão exercer a função de complementos. Eles vão exercer a função de complementos. Pode ser tanto o complemento de um verbo, objeto direto ou objeto indireto, como podem ainda ser o complemento de um nome, no caso, um complemento nominal. Então, fiquem atentos. Por que são pronomes oblíquos? Porque eles vão exercer a função de complementos. No texto, vocês vão observar que estes pronomes, eles vão exercer uma função de substituição. Eles vão substituir um complemento de um verbo ou ainda o complemento de um nome. Vamos lá, pessoal. Peguem, por favor, aqui o quibe. Pega o quibe, gato. Vamos lá, pega aqui o quibe. Nós vimos que o quibe aqui, ele é o quê? Um objeto direto. Nós podemos substituir o objeto direto por um pronome oblíquo equivalente. Se você sabe que o quibe é objeto direto, quais são os pronomes oblíquos que vão exercer a função de objeto direto? O, a, os, as. Vamos lá. O quibe, masculino ou feminino? O quibe, masculino. Singular ou plural? Singular. Quem eu pego? O O. Muito bem, então eu posso substituir o quibe pelo O. Mariana. Vamos lá. Comeu o. Existe uma banca que trabalha muito e coloca, né, deixa claro no edital, elementos de coesão. Dentro do elementos de coesão, o Sebrasp coloca elementos de substituição.
Está aqui, ó, um exemplo de um elemento de substituição, os pronomes oblíquos. Nós podemos substituir os complementos verbais por um pronome oblíquo equivalente. E os pronomes oblíquos recebem esta nomenclatura por exercerem a função de complementos. Então, armazena aí. Encontrei o objeto, encontrei o complemento de um verbo, eu posso substituir esse complemento por um pronome oblíquo equivalente. Ô, Caê, quando eu vou usar lolá, los, las, no, na, nos, nas? Vamos lá. Quando o verbo termina em R, S ou Z, quando o verbo termina em R, S ou Z, usamos lolá, los, las. Quando o verbo termina em forma nasal, usamos no na, nos nas. Então vejamos aqui, ó. Fiz, olha como vai ficar bonitinho isso aqui. Fiz o exercício. Fiz o exercício. Vamos lá. Vamos identificar primeiro a predicação do verbo. Após a identificação da predicação do verbo, nós vamos ter o complemento. Nós já vamos saber se é OD ou se é OI. E depois vamos fazer a substituição, ok? Vamos lá. Fiz o exercício. Fato de fazer. Quem fez? Eu. Há um eu aqui subtendido. Eu. Eu fiz. Agora vamos à predicação. Vamos à transitividade. Pessoal, eu fiz. Fiz o quê? Opa, perguntei o quê? A resposta vai ser OD ou OI? OD, muito bem, Pintos. A resposta vai ser OD. Eu perguntei o quê? Então, qual é a resposta aqui? O exercício, objeto direto. Pelo que acabamos de observar, já sabemos que existem os pronomes oblíquos que substituem um complemento verbal. Então, aquele o exercício, aquele complemento o exercício, pode ser substituído por um pronome oblíquo equivalente. Quem domina faz direto, né? Quem tem dificuldades, vá por etapas que não vai errar, certo? Então, vamos lá. O exercício, OD, masculino ou feminino? Singular ou plural? Quem eu pegaria? O O. Pegaria o O. É masculino, singular. Pegaria o O. Só que o verbo termina em Z. Quando termina em R, S ou Z, usamos as formas lolá, los, las. Então, este O vai ser substituído pelo LO. Obviamente, parou, presta atenção. Quando você faz a substituição do objeto pelo LO, lá, los, las, cai o R, cai o S, cai o Z. Nós cortamos o R, cortamos o S, cortamos o Z. Então, vou fazer isso aqui, ó. Corto, não é isso? Eu corto o R, corto o S, corto o Z. E substituo pelo pronome oblíquo equivalente. Então, filo. Ficou bonitinho, né, gente? Fiz o exercício. Filo. Ok? Filo porque quilo. Então, vamos lá. No texto, certo? O interessante é vocês saberem também que, já que eles substituem no texto, o interessante é você identificar. Algumas bancas trabalham assim, ó, grifa, né? O elemento em destaque na linha 25 do texto refere-se a... Então você já sabe. É um complemento verbal, certo? Que está substituindo um objeto direto presente no seu texto, certo? Ele tem um referente. Na leitura, na análise textual, este LO aqui tem um referente.
Então, vamos supor que na linha 12 da sua narrativa, você encontra, fiz o exercício. Aí você vai continuar, né, com mais informações. Pererei, 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 pererei. Filo. Na linha 13, você encontra filo. Este nó se refere a quem? Exercício, muito bem. Então, fiquem atentos que algumas bancas trabalham nesta vertente aqui, nessa ideia da substituição ou ainda da referenciação. Este ló se refere ao objeto direto, o exercício. Ô, Caê, e como seria aí essa forma nasal? Vamos lá. Prenderam. Prenderam. Olha aqui a minha forma nasal. Prenderam. Certo? Prenderam o ladrão. Prenderam o ladrão. Ponto. Vamos ver se vocês vão lembrar a aula passada. Fato de prender. Busca o sujeito. Para achar o sujeito, eu faço a pergunta antes. Quem prendeu o ladrão? Aí aquele aluno tinhoso, a polícia. Gente, por favor. Prenderam o ladrão. Fato de prender. Quem prendeu? Alguém. Eu escutei aí um eles. Na aula passada foi dito eles ou elas. Poderia ter sido aqui, ó, o Pedro, o Álvares, o Cabral, o Cristóvão e o Colombo. Alguém prendeu. Então, se você observa que você pode colocar aqui eles prenderam, você também poderia colocar elas prenderam. Então, você não tem uma precisão. Você não sabe com precisão quem realmente prendeu. Ok? Então, o sujeito aqui é um sujeito indeterminado, que nós vimos, né? Uma das regrinhas para que o sujeito seja indeterminado é encontrarmos o verbo na terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. Prenderam. Alguém prendeu. Prenderam. Prenderam quem? Prenderam quem? O ladrão, objeto direto. Sabemos que podemos substituir aquele objeto direto por um pronome oblíquo equivalente. Não é isso, gente? Sim ou não? Se é um complemento verbal, se é um objeto indireto, nós sabemos que podemos substituir. Vamos lá. O ladrão, masculino ou feminino? Masculino. Singular ou plural? Singular. Quem eu pegaria? O O. Pegaria o O. Opa, mas o verbo está numa forma nasal. Termina em forma nasal. Quando o verbo termina em forma nasal, eu não uso o O, eu uso o NU. Então, substituindo, prenderam? Muito bem. Prenderam no. A ideia é a mesma. Você no texto deve saber identificar a quem aquele no se refere. Ok, pessoal? Eu só vou fazer mais uma aqui com o objeto indireto para que você possa fechar aí essa ideia de que o objeto direto, o objeto indireto, ele pode ser substituído por um pronome oblíquo equivalente. O que vocês já estão rindo, gente? Eu vou mudar o verbo. Não, deixa o verbo. Vamos lá. Quem dá algo a alguém. Quem dá algo a alguém. Então vamos lá. Dei o quê? A nota. Dei a nota. A quem? A ele. Olha a pergunta. A quem? Olha a pergunta. A quem? Você anotou. Tá aí, anotadinho. Quando perguntamos a quem, é o D ou o I, Pimpos? Quando perguntamos a quem, é o D ou o I?
OI. Então, a ele. OI. Qual a marca registrada do objeto indireto, Pipos? Preposição. Olha ela aqui, ó. A PrEP. Então, encontramos ali um objeto indireto e sabemos que aquele objeto ele pode ser substituído. Ele pode ser substituído por um pronome oblíquo equivalente, certo? Então, vamos lá. A ele é objeto indireto. Só quem pode substituir objeto indireto, lhe ou lhes. Terceira pessoa, ok? De terceira pessoa. Então, vamos lá. Daily. Prontinho. Olha ali, ó. Aquele lhe substitui a ele. Aquele lhe no texto faz referência a ele. Perguntas que façam agora ou façam agora. Manda. Não. Se fosse somente de e ponto, seria um verbo intransitivo. Porque a predicação do seu verbo você faz de acordo com o contexto em que ele é empregado.